A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Quem está falando aqui é o pastor Erivaldo de Jesus, comentador da Bíblia do pregador pentecostal. Quero trazer para vocês neste vídeo um estudo sobre um personagem bíblico em resposta a uma pergunta que me foi feita: quem foi Balaão? Um profeta do Senhor ou um feiticeiro? Veja bem, pelo que eu pesquisei sobre a vida desse personagem bíblico de grande importância, porque a importância de um personagem bíblico se mede não apenas pelo lado positivo, mas pelo lado negativo também. Porque alguns tiveram uma grande influência na Bíblia para o bem, mas outros tiveram também uma grande influência para o mal. E, infelizmente, Balaão se destacou na Bíblia, até muito mais que outros profetas que fizeram o bem, mas ele se destacou como um mau profeta, como um profeta desviado, como um profeta que se apostatou, que simplesmente abdicou de seguir a vontade de Deus para seguir seu próprio coração. E o nome Balaão significa destruidor de nações. E de fato ele foi contratado por Balaque para destruir a nação de Israel. Só que Deus não deixou. Deus interviu. O que mostra que Balaão era um importante personagem que tinha uma certa autoridade espiritual. Senão Deus não teria intervido da forma que interviu para que ele não amaldiçoasse Israel. É tanto que ele tinha uma fama respeitada mundialmente, a ponto de quando Balaque mandou os mensageiros até ele, disse assim: olha, eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então veja que ele era muito respeitado. E quando ele enviou mensageiros para contratar Balaão, a princípio ele se mostrou até uma pessoa coerente, recusou a proposta, mas Deus conhece o coração maligno das pessoas. A Bíblia diz que o homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Então Deus advertiu Balaão dizendo: olha, não amaldiçoe esse povo, porque esse povo é abençoado. Então, a princípio, aparentemente, Balaão se mostrou um profeta obediente. Recusou a proposta dos primeiros mensageiros enviados por Balaque. Depois Balaque enviou um grupo de diplomatas mais respeitados, com um prêmio superior, e eu acredito que isso seduziu Balaão, que a princípio ele quis se mostrar obediente a Deus e não acompanhar aqueles homens, mas com o coração pedindo para ir. É tanto que o próprio Deus diz para ele: olha, faz disso, você acompanha eles, mas você só vai dizer as palavras que eu colocar na sua boca. Me parece que Balaão estava tão seduzido pelo prêmio da injustiça, conforme o apóstolo Pedro vai chamar esse prêmio oferecido a ele de prêmio da injustiça, conforme 2 Pedro capítulo 2 e o versículo 15, e também Judas se refere ao erro de Balaão, conforme Judas, versículo 11, e depois o próprio Jesus também
repreende os seguidores da doutrina de Balaão que havia na igreja de Pérgamo. Veja como esse personagem continuou influenciando negativamente até depois de morto. Então, quando ele acompanhou aqueles homens, ele montou numa jumenta. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo com a espada desembainhada como adversário dele, e o anjo se colocava em um caminho, ele desviava para outro. Ele não, a jumenta, né? Porque ele não estava vendo o anjo, mas a jumenta estava vendo. Quando o homem está fora da direção de Deus, ele fica tão cego que um animal irracional tem mais visão espiritual do que um homem fora da vontade de Deus. Depois que a jumenta se desviou várias vezes, chegou uma hora que o anjo de Deus colocou em um caminho estreito que não dava mesmo para passar. A jumenta deitou no chão, ele espancou a jumenta. Deus abriu a boca da jumenta para repreender o profeta desobediente. Aí foi quando também abriu os olhos dele e ele enxergou o anjo. E o anjo disse para ele: olha, agradeça a jumenta por ter se desviado de mim 3 vezes, senão eu teria te matado. Então perceba que Deus percebeu a intenção maligna do coração de Balaão. Ele estava indo lá, atraído pelo prêmio da injustiça, para amaldiçoar o povo de Deus. Então Deus novamente o advertiu: olha, acompanhe eles, esses homens, mas você só vai falar o que eu te disser. E de fato ele foi, acompanhou, chegou lá no território de Moabe, e Balaque, rei de Moabe, o recebeu com todas aquelas honrarias, levou ele em posições estratégicas para ver o povo e amaldiçoar o povo. E todas as vezes que ele abria a boca para amaldiçoar Israel, Deus transformava essa maldição em bênção. Deus tomava a língua de Balaão e aquilo que ele ia proferir de negativo contra Israel, ele só falava bem de Israel. Então perceba que, com todas as experiências que Balaão teve com Deus, ele tinha tudo para mudar sua rota, para poder rever o seu caminho. Mas, infelizmente, quando ele percebeu que Deus estava determinado mesmo só a abençoar Israel, e para ele não perder o prêmio e ficar bem com Balaque, ele resolveu então tramar na surdina, com seu coração maligno. Ele então aconselhou os reis de Moabe e Midian colocar uma armadilha diante do povo de Deus, uma estratégia maligna. Ele conseguiu fazer que o próprio Deus se irasse contra o seu povo, quando ele aconselhou que os reis de Moabe e Midian colocassem mulheres nuas ou semi-nuas em seus rituais pagãos para desfilar diante dos filhos de Israel, e aqueles homens peregrinando por aquele deserto. Certamente, ao ver essas cenas de sensualidade, seus instintos carnais foram aguçados e acabaram se unindo com aquelas mulheres em uma prostituição cultural, onde havia os festivais de imoralidade, aquelas divindades pagãs. Isso atraiu a ira de Deus naquilo que ficou conhecido como pecado de Peor, ou pecado de Baal-Peor. E então houve uma praga, destruiu milhares de israelitas. Exatamente tudo isso arquitetado por Balaão. Balaão foi o mentor intelectual daquela tragédia espiritual. Por isso que Deus ordenou a Moisés que preparasse um exército e eliminasse então os midianitas, também os moabitas, que
se uniram para prejudicar Israel e também acabaram matando Balaão à espada. Então perceba que Balaão aparentemente recusou o prêmio para se mostrar obediente a Deus, mas depois, nos bastidores, ele tinha certamente um conhecimento do Deus de Israel, porque a Bíblia chama ele de filho de Beor e da cidade de Petor. Beor, pelo que a Bíblia afirma lá em Gênesis 36, ele foi o pai do primeiro rei de Edom. Ora, se a origem de Balaão era Edom, Edom foi o irmão de Jacó, né? Esaú, que depois recebeu o nome de Edom, e que surgiu a nação edomita. Se a origem de sangue de Balaão era Edom, portanto, ele tinha parentesco até com Israel e conhecia o Deus de Israel. Então, ele tinha um conhecimento das regras estabelecidas por Deus. E ele sabia muito bem que o Deus de Israel é um Deus puro e santo, que a Bíblia diz que Deus é tão santo que seus olhos não podem ver o mal, por isso que ele armou aquela armadilha para fazer Israel pecar e assim Deus se irá contra o seu próprio povo. Então a maldade dele foi algo sem tamanho. Mas a Bíblia também diz que ele era de Petor, junto ao rio Eufrates. Certamente os estudiosos nos informam que ficava na Mesopotâmia, mas se ele era descendente de Edom, o que ele estava fazendo lá em Petor, na Mesopotâmia? Né? Possa ser que ele tenha nascido mesmo em Edom e depois se mudou lá para a Mesopotâmia. É possível que isso tenha acontecido. Mas ele era, sim, um profeta que conhecia o Deus de Israel, embora não o servisse fielmente. Mas a partir do momento que, através daquelas intervenções divinas, ele passou a conhecer o Deus de Israel, a ponto dele dizer que estava tendo o privilégio, né, de ver o Todo-Poderoso de olhos abertos, de ter visões de Deus. E, de fato, ele enxergou longe, chegou a falar até sobre a vinda de Jesus, lá em Números 24, 17, quando ele se referiu à figura de Cristo, quando disse: vê-lo-ei, mas não no presente, contemplá-lo-ei, mas não de perto, uma estrela procederá de Jacó. Perceba, é uma profecia alusiva ao aparecimento de Cristo. Descreveu o futuro de Israel que se cumpriu. Então foi o homem que teve a oportunidade de conhecer o Deus Todo-Poderoso e se voltar para ele. Mas, infelizmente, o seu coração maligno, que amava mais o dinheiro do que as coisas espirituais, o inclinou deliberadamente a se afastar de Deus e a se apostatar da fé no Deus de Israel. Então, no Novo Testamento, esse personagem chamado Balaão passou a ser o símbolo dos falsos profetas que deturpam o genuíno evangelho de Cristo, que se vendem por dinheiro, que amam o prêmio da injustiça, e isso serve de um alerta para todos nós. Portanto, a minha resposta é que eu considero Balaão um profeta que se desviou do propósito de Deus. Deus lhe deu o dom. E esse dom que Deus lhe deu, que poderia ser usado para o bem, ele começou a usar aqueles dons e talentos que Deus lhe deu para o mal. E por isso colheu as consequências do que ele mesmo plantou
porque de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também ceifará. Um abraço a todos vocês. Continue nos acompanhando através deste canal, aonde teremos aqui outros vídeos com estudos da palavra de Deus, trazendo para vocês esclarecimentos sobre temas difíceis da Bíblia, para que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e da sua santa palavra. Um abraço a todos vocês.